Você já conhece o método KIB de identidades corporais? Esse método que revolucionou a forma que eu me enxergo e lido com o meu armário. E eu tenho certeza que ele também pode te ajudar. Você já percebeu que algumas pessoas ficam muito bonitas com essa produção natural, sem muita coisa, sem muita maquiagem, sem muito esforço? Já outras precisam estar mais arrumadas para estarem bem? Você já viu aquela roupa naquela modelo ou influenciadora e foi testar em você e não surtiu o mesmo efeito? Você ficou achando estranho, algo não tá encaixando e talvez até se sentiu culpada por isso, sentiu que o problema tá com você ou no seu corpo. Pois é, já aconteceu muitas vezes isso comigo, até eu entender esses motivos, e foi no método KIB que eu consegui resolver várias questões internas de aceitação com a minha própria beleza. Esse método se popularizou nos últimos anos, principalmente porque agora a gente está valorizando muito mais a individualidade do ser humano, ao invés de querer disfarçar, corrigir, enfim. Esse método vai na contramão do que a gente acreditou até agora na consultoria de imagem, de que a gente deveria esconder um quadril, equilibrar um ombro, criar uma cintura inexistente e por aí vai, todos esses mitos que na realidade simplesmente não funcionam. O David KIB, que é um estilista lá dos anos 80, foi revolucionário ao estudar o corpo feminino e entender como que as nossas linhas naturais devem ser replicadas naquilo que a gente usa. Ele criou 13 identidades corporais que são divididas em 5 famílias, baseadas em como é a sua estrutura óssea, sua massa corporal e seus traços faciais. E usou o Yin e o Yang como base para fazer essa categorização. Quando a gente fala de Yin e Yang, a gente pensa naquela coisa mais esotérica, filosofia oriental chinesa, mas não. Aqui a gente está falando de linhas e uma certa essência, uma certa energia que aquela linha vai comunicar. Então a gente tem o Yin e o Yang como opostos. O Yin está do lado da energia feminina, então a gente tem tudo aquilo que é mais comum a gente ver na estrutura corporal feminina. Então, linhas mais curvas, com tamanho menor, muito mais maciez, volume de massa corporal, que nesse caso está mais concentrado nas áreas macias do corpo, então braços, quadril, busto, e a cintura se mantém com definição. Quando a gente vai para o Yang, que seria o oposto, a gente tem algo que é muito mais reto, longilíneo, estruturado. O corpo não faz aquele formato tradicional da ampulheta, geralmente é um corpo um pouquinho mais retilíneo. E nessas mulheres, os elementos que as valorizam são completamente diferentes das primeiras. Baseando-se nesses dois extremos, a gente consegue entender qual é a alquimia de Yin Yang que cada pessoa tem na sua estrutura corporal, e assim ele desenvolveu as 5 famílias, que são as identidades principais, que seriam a romântica, a dramática, que estão nos extremos, então a romântica é o extremo do Yin, enquanto que a dramática é o extremo do Yang. A clássica, que está exatamente no meio, então é uma mistura do Yin e do Yang. Nada é muito reto, nem muito curvilíneo. Tudo aqui é equilibrado, é ovalado, é sem tanta definição, mas também sem tanta suavidade. Enfim, aquela beleza clássica. Marina Rui Barbosa é uma brasileira que representa muito bem essa beleza. E aí nós temos as gamines, que seriam a 4ª família. As gamines, elas têm Yin e Yang ao mesmo tempo na sua composição em contraste. Então elas não são misturadas, equilibradas, ovaladas. Elas têm um formato reto, que vem lá do Yang, lá da dramática, e um tamanho Yin, elas são menores. Manu Gavassi é uma ótima exemplar dessa família. E elas se valorizam muito de trazer bastante informação, justamente porque na composição corporal elas têm essas duas informações, tanto Yin quanto Yang. Então a gente junta tudo isso e consegue criar composições extremamente elaboradas e cheias de informação que essa mulher vai segurar. E por último, temos as naturais, que são lá pro lado do Yang, puxando ali pro lado do clássico, tá ali no meio. São aquelas mulheres que são mais alongadas, têm um corpo mais retilíneo, mas elas têm um porte atlético e uma massa muscular que se desenvolve com muita facilidade. Ou seja, acabam tendo um pouco mais de largura visual. Então elas não são tão alongadas assim. É aquela mulher, justamente aquela que fica muito bem com uma produção mais relaxada, um jeans, uma camiseta, peças mais folgadinhas, um cabelo levemente desalinhado, uma maquiagem também com acabamentos mais esfumados, nada muito forte, respeitando também a coloração pessoal, para trazer esse senso de naturalidade. E essas foram as 5 famílias base do sistema KIB. Me contem, vocês já conheciam, já tinham ouvido falar, se identificou com alguma dessas características? Me conta.
E no próximo vídeo a gente vai explorar um pouco mais isso daí. Um beijo!